projeto está sendo assim comentado na Câmara e está sendo aguardadíssimo. Como vocês aguardam, a Câmara também está aguardando a vinda desse projeto para transformar a Guarda Municipal em estatutária já e em breve, tá bom? Então eu agradeço a oportunidade. Obrigado, professor. Agora com a palavra o nosso presidente do MTU, senhor Valnei. Palavra. Gente, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença aí, nesse tempo de chuva, todo mundo encarou aí a dificuldade de chegar até aqui. Senhor secretário, muito obrigado pela presença, de ter atendido esse humilde convite. O senhor veio atender aqui, saiu dos seus afazeres, para vir aqui numa reunião de guardas municipais, dar a resposta que nós pedimos para o senhor dar aqui. Muito obrigado aos demais representantes da mesa. Bom, gente, eu vou resumir, né, porque até por causa da hora, o máximo que eu posso. Primeiro eu vou falar da questão da autarquia estatutária. Lembrando aí, alguns colegas me falaram que isso nunca foi falado aqui em reuniões do MTU. Mas há meses atrás, uma reunião lá no Cassino Bangu, à noite, um dia que choveu muito, nem se compara como hoje, parou o Rio de Janeiro, e o assunto sobre autarquia estatutária foi levantada lá e foi debatida lá por mim, pelo subinspetor Monteiro. Quem é que estava nesse dia, nessa reunião em Bangu que eu estou dizendo? Os senhores confirmam o que eu estou falando? Então, lá em Bangu, há meses atrás, foi falado sobre a autarquia estatutária, a possibilidade. Só que eu deixei bem claro, eu não acreditava que isso ocorreria. Por quê? Porque é uma forma de poder muito superior dada a um órgão. Então eu quero resumir rapidamente. Criou-se uma lenda mentirosa com relação à administração indireta. Quando se fala administração indireta, não é porque não tem poder igual a direta. O poder é o mesmo. O que vai diferenciar é a natureza jurídica do órgão da administração indireta. Então, por exemplo, o que nós somos hoje? Empresa pública. Então, o Decreto-Lei 200, que é a reforma administrativa brasileira, até hoje não teve outra, então até hoje está em vigor o Decreto-Lei 200, lá de 67, entendeu? O ano de 67, ele diz que a empresa pública, por ser empresa pública, o direito é privado. Então, qual é o entendimento jurídico? Uma função considerada função típica de Estado, função típica de administração pública, ela não pode ser exercida por direito privado. É o caso da segurança pública. Tem que ser por um órgão de direito público. Então, quando se fala, então, por exemplo, a Sete Rio. A Sete Rio é direito privado. Ela é administração indireta. Está descentralizada. Ela tem todo o poder para atuar na função dela. Quando se fala administração indireta, é porque está descentralizando do poder direto do chefe do executivo. Está deixando de ser aquele órgão, está deixando de ser órgão de governo para ser órgão de Estado. Estado na função ampla. Daí o termo descentralização, que é muito conhecido no direito administrativo por administração indireta. Mas quem estuda a fundo o direito administrativo vai ver que, na verdade, isso significa descentralização. Então, o poder, o mesmo poder que tem a administração direta, tem a indireta. Só que a indireta, ela foi criada para dar esse poder administrativo àquele órgão e o poder de autonomia financeira. Então, no nosso caso, qual é a problemática do nosso caso? É não ser mais de direito privado, porque realmente a segurança pública não pode ser exercida pelo direito privado. Então é ser de direito público. Então, esse decreto também determina a criação das autarquias, por lei específica,
para aquela função. Só que esse mesmo decreto-lei 200, ele diz lá que as autarquias só podem exercer função típica de Estado. Daí que ela é de direito público. Então, a transformação para a autarquia resolve de imediato a questão da guarda de não poder atuar no trânsito, de não poder atuar numa apreensão de mercadoria e emitir um documento que tem o poder de polícia. Então ela resolve de imediato. Por quê? Porque ela passa a ser de direito público para exercer função típica de Estado, como já falei. Resolve. A autarquia, por ser de direito público, desde o decreto-lei 267, ela só pode ser, os seus funcionários só poderiam ser regidos pelo regime estatutário, regime jurídico único. A Constituição atual de 88 manteve isso no seu artigo 39. Mas 10 anos depois, em 98, a emenda constitucional número 19, ela deu um poder aos chefes do executivo de escolher o regime jurídico. Então a autarquia passou também à vontade do chefe do executivo, podendo ser os seus funcionários contratados pela égide da CLT. E aí, ou seja, então lá em 2003, o segmento da guarda defendeu a mudança para a autarquia no regime CLT, porque até então a emenda estava dando esse poder. Ou seja, isso, se acontecesse, a autarquia seletista resolveria o problema da guarda municipal. Ela seria direito público, mas nós, guardas municipais, seríamos seletistas. Para nós não mudaria nada. Para nós não mudaria nada. Entendeu? Continuaríamos CLT, ou seja, não teremos carta de crédito, não teremos aposentadoria integral, iremos se aposentar pelo INSS, tudo que nós já conhecemos. Mas aí, alguns partidos políticos entenderam que o artigo dessa emenda 19 de 98 era inconstitucional e entraram com uma ação de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal. E em 2007, o Supremo Tribunal Federal entendeu que realmente era inconstitucional. E aí o Supremo Tribunal Federal julgou o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, em liminar parcialmente concedida em 2 de agosto de 2007, na ação direta de inconstitucionalidade número 2135-4, suspende a eficácia do caput, o caput do artigo 39 deste artigo. Com a decisão, volta a vigorar a redação anterior, que eu vou ler agora. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único, ou seja, regime jurídico único, estatutário. Então não existe estatutário A, estatutário B e C. Estatutário é regime jurídico único. Não existe separação, porque é da autarquia, é diferente do que não é da autarquia. É regime jurídico único, está dizendo aqui. Plano de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Das autarquias e da fundação pública. Ou seja, então de 2007 para cá, com essa decisão do Supremo, retirou o poder novamente do chefe do executivo de criar autarquia e contratar os funcionários pela égide da CLT. Então a autarquia de 2007 para cá só pode ser estatutária. Com relação ao poder, como eu falei, não há diferença. O mesmo poder, isso não é eu que estou falando, quem fala isso é o direito administrativo, é o Supremo Tribunal Federal.